Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar um assunto bastante específico, um assunto que é a Lei Federal 7.827 de 1989. Esta lei, a Lei 7.827 de 89, nada mais, nada menos, ela trata o quê? Da efetivação, da criação dos fundos, né? Professor, quais fundos? 3 fundos bastante específicos, né? É o FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, né? Fundo do Nordeste e fundo aí do Norte do país. São os 3 fundos constitucionais muito importantes, na qual irão receber aí 3% dos recursos do fruto da arrecadação de 2 impostos, né? Do Imposto de Renda e do IPI, né? Fundo Constitucional. Professor, e aí? Cara, é um assunto que eu adoro explicar, é um assunto muito importante. Aqui eu vejo que há uma distribuição de renda, então é o Fundo Constitucional. Vamos lá, então vamos estudar essa lei muito importante, tá? Com certeza, se essa lei consta no seu edital, pode ter certeza que pelo menos uma questão irá ser cobrada sobre a Lei 7.827. Então, rapidamente, vamos para a ementa da lei. Tá? Não é querendo ser repetitivo, mas eu tenho que ler para vocês. Então, Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989. Né? Regulamenta o artigo 159, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, que hoje vai regulamentar. Então, tem um dispositivo constitucional e, com base nesse dispositivo constitucional, foi editada essa lei. E essa lei, que é a Lei 7.829, você nunca deve esquecer disso, vai instituir o FNO, que é o Fundo de Financiamento do Norte, o Fundo de Financiamento do Nordeste, que é o FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e dá outras providências. Bacana? Então, você já sabe para que essa lei. É para a regulamentação da Constituição Federal, artigo 159, inciso 1º, a linha C, que a gente vai ler esse cara já já, e vem instituir o quê? Os 3 fundos. Onde que está instituído os 3 fundos, professor? No artigo 1º, ó, ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para fins de aplicação dos recursos que trata a linha C do inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta lei. Pronto, então vocês já sabem, vamos lá, assunto importante, já caiu em prova, aliás, isso é muito cobrado, então a Lei 7.827 de 89 vai criar 3 fundos. Quais são? O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo do Nordeste, FNE, e do Centro-Oeste, FCO. Professor, tudo bem, com base em quê? Na Constituição Federal, artigo 159. Todos os fundos, nós temos que ter o quê? A sua respectiva destinação, aliás, a respectiva receita. E a receita desses 3 fundos, eu tenho que ir lá na Constituição Federal para vocês, no artigo 159. Então, vem comigo aqui. O artigo 159, lá na Constituição Federal, eu não estou aqui na lei, estou lá na Constituição Federal, que eu tenho que fazer essa ligação da lei para a Constituição, para vocês entenderem, ter uma visão sistêmica. Vem comigo. O artigo 159 está lá da tributação e do orçamento. Do capítulo 1º, que é do Sistema Tributário Nacional, seção 4, que é o seguinte, a seção 6ª, que é da repartição das receitas tributárias, ou seja, repartição significa que nós vamos ter um ente arrecadador e esse fruto dessa arrecadação, ela será destinada para determinadas pessoas políticas. Isso que diz aqui, a União entregará. Então, atenção, vamos lá. Inciso 1º, vem comigo. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, 49% na seguinte forma. Então, olha só. Então, o artigo 159, ele trata o quê? Do imposto de renda mais o IPI, ok? Então, fruto dessa arrecadação,
Aí nós temos várias alíneas que vão dar 49. O nosso caso aqui é a linha C. Olha só, 3%, ó, 3% do que, professor? 3% do imposto de renda e do IPI para quê? Para a aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Parou? Ou seja, 3% aqui serão destinados para o FNO, o FNE e para o FCO, né? O FCO. Então, isso que está dizendo aqui, olha aí, a repartição. E aí, professor, é dinheiro pra caramba, pode ter certeza disso, né? Através de suas instituições financeiras de caráter regional. Vamos lá, deixa eu colocar esse cara aqui certinho. É claro que o meu estudo eu sempre adianto um pouco, depois eu volto, a gente vai para quê? Isso, para o aluno fixar. Então, 3% aqui serão destinados para o FNO, FNE e o FCO. Bacana. Aí ele fala aqui, através de suas instituições financeiras de caráter regional. Olha aí, instituições financeiras. Parou. E aí, professor? E aí é o seguinte, você tem que saber quais são essas 3 instituições financeiras. Hein? E aí, professor, quais são as 3? Vem comigo. Ó, BASA, Banco da Amazônia, BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, e nós temos aqui o Banco do Brasil. Então, são essas 3, ó, olha, vem comigo, através de suas instituições financeiras de caráter regional. Quais são as instituições financeiras? BASA, BNB e Banco do Brasil. BASA aí, né, claro, região norte, BNB vai ser para a região do Nordeste e o Banco do Brasil praticamente aí pela região Centro-Oeste, ok? De caráter regional. De acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ou seja, a aplicação desse recurso não pode ser ao bel prazer dessas instituições financeiras. A aplicação desses recursos tem que estar o quê? De acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido, tá, do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. Vamos lá. Professor, na forma que a lei estabelecer, qual é essa lei? É a lei 7.827 de 89. Então, essa lei que vai estabelecer. Professor, são 3%. Ok. Desses 3%, aqui diz o seguinte, que metade será assegurado para a região aí do Nordeste, não é isso? O semiárido do Nordeste, metade dos recursos. Professor, e aí? Aí é o seguinte, metade é 3%, não é isso? Então, vem comigo aqui. Então, professor, fala para nós aí. Vou falar. Então é o seguinte, a gente vai adiantar. Então, a Constituição Federal falou que é metade, né? Só que o Fundo Nacional, o FNO, é 1,8%, tá? Opa, o professor confundiu aqui, ficou um pouquinho, vamos apagar esse cara aqui. O do Nordeste vai ser 0,6% do total desse recurso, né? O do Nordeste aqui vai ser 1,8%, né? Desse recurso aqui. E o FCO, 0,6% desse recurso aqui, que no total dá o quê? Os 3%. Ah, professor, não estou entendendo, professor, mas a Constituição Federal, no seu artigo 159, inciso 1º, a linha C, falou que é metade. Pois é, falou que é metade. Então, não pode ser menos que a metade. Mas, claro que a legislação, no caso aqui, a lei, o legislador, ele pode estar atribuindo aqui um valor maior de que 0,5%. Então, hoje, essa é a distribuição aí, tá, da aplicação desses fundos, ou seja, muito recurso aí, graças a Deus, para o desenvolvimento aí das regiões, 3%, ok? Então, vamos lá. Cara, isso aqui cai na prova, isso aqui cai muito na prova, presta muita atenção. Então, FCO, FNE e FNO são fundos constitucionais. Todo fundo tem o quê? Tem a sua receita aí destinada. A principal fonte de receita é o quê? São 3% do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI, ou seja, muito dinheiro, sendo distribuído 0,6% para o FNO, FNE de 1,8% e para o FCO 0,6%. E quais são as instituições financeiras aí,
tá, de caráter regional que vão fazer a aplicação desses recursos de acordo com a lei. BASA, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste Brasileiro e o Banco do Brasil serão esses agentes financeiros. Bacana? E aí, professor? Cara, só com essa explicação aqui, você pode ter certeza absoluta que você acerta várias questões de concurso, tá? Então, eu tenho que fazer essa ligação aí da Constituição Federal. E agora, professor, agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Em relação a isso, porque essa parte constitucional é o assunto que é mais cobrado, e depois dos exercícios a gente vai ler, nós vamos estudar artigo por artigo, dispositivo por dispositivo da Lei 7.827. Então, vem comigo aqui. Banco Nacional do Nordeste, FGV, 2014, cargo de analista. Assinale a alternativa que apresente os fundos constitucionais criados para fins de aplicação dos recursos que trata o artigo 159, inciso 1º, a linha C, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Federal 7.827 de 89. Ok. E aí, professor? Cara, ficou fácil. Artigo 159, inciso 1º, a linha C. Artigo 159. A União entregará, inciso 1º, 49% do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI. A linha C, para 3% para quem? A linha C, ó, FNO, FNE e FCO. Fundo de Financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Então, são as três alternativas. Qual que é a alternativa? A, fundo FNO, sim. O que mais? FNE, sim, mas está faltando um cara. Sim, está faltando, então está errado. B, FNO, ok. Né? FNE, ok. E o FCO, correto. Então, gabarito, letra B de bola, né? Ou seja, nessa questão, você tem que saber o seguinte, quais são os três fundos. Então, FCO, FNE e FNO são os três fundos constitucionais, né? Então, o modus operandi é você encontrar uma dessas alternativas. Gabarito, letra B de bola. FNO, FNE e o FCO. Mais uma questão de concurso, né? O EG, Universidade Estadual de Goiás, a OCP 2017, cargo de analista, né? Não adianta. Quando se fala em fundos, cara, FCO, FNO e FNE, o que é mais cobrado é o artigo 159 da Constituição. No artigo 159 da Constituição Federal, está estabelecido que a União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ok, né? Nós temos aqui o quê? O imposto de renda, mais o quê? E sobre os produtos industrializados, ok, né? Mais o IPI, tá? 48% da seguinte forma. Aí tá errado, né, cara? Que é 49%, né? Aí o examinador colocou um comando errado, né? Mas tudo bem, a OCP que fez esse negócio. Mas tudo bem, vamos embora. Da seguinte forma, ou seja, esses três fundos aqui, a linha C, 3% da aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões, 3% da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, BASA, BNB e BB, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ok, de acordo com o Conselho, né, Conselho da Sudam, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste metade dos recursos destinados à região a que se a lei estabelecer. Que lei? É a Lei 7.827. Letra A, vem comigo aqui. Aliás, essa determinação constitucional foi regulamentada pela Lei 7.827 de 89, que resultou na criação de importante mecanismo de incentivo do desenvolvimento da região Centro-Oeste denominado. Ou seja, para atender a região Centro-Oeste, qual que é o fundo que foi criado? FCO. Olha aí. Então, FCO é Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, letra B de bola, né? Se no comando da questão o cara colocasse Norte aqui, você ia colocar FNO. Se colocasse Nordeste, FNE, né? Ou seja, gabarito, letra B de bola, né?
letra B de bola, é o gabarito correto aí dessa questão muito fácil. Quem estuda aqui na LAC Concursos não erra questão nenhuma desse assunto, né? Vem comigo. Das finalidades e diretrizes. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar essa lei aqui, artigo por artigo. Artigo 2º. Qual que foi o trabalho do artigo 1º? O trabalho do artigo 1º foi cumprir a Constituição. Criou os 3 fundos, né? O FNE, o FNO e o FCO. Tá? Artigo 2º, ele vai falar o seguinte: os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões. Então, o objetivo dos 3 fundos, cara, tá, que vai receber recursos aí da fonte 100 dos tributos do Imposto de Renda e do IPI. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a assistir o restante dessa videoaula que eu tenho gravado no nosso querido site, no LAC Concursos. Essa aula apenas é um pequeno trecho da aula, em torno aí de 10, 20, 30% aí no máximo da nossa videoaula do LAC Concursos, tá certo? Nós temos um módulo, temos uma específica de legislação que contém essa aula. Bacana, pessoal? Já esquecendo, se você quer o material dessa videoaula, clique aqui embaixo que nós temos aqui um link que vai te direcionar para o nosso site e você pode ter gratuitamente esse material de apoio para você complementar os seus estudos. Mas o melhor é você se matricular no LAC Concurso, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês na LAC Concursos. Fui, tchau! Clique lá.